Acho que a palavra foi meio forte, né? Mas o que eu tô falando é o seguinte, ó. Ninguém nasce ateu. O ateísmo é uma construção. É uma construção. Porque ou uma desconstrução, no caso dele. Então, né? mas... porque, por exemplo, a obviedade aponta para um criador. Por exemplo, Sim. Você acabou de falar aqui da empresa que fez Mirali. Obviamente, para você chegar aqui, tá tudo aqui organizado, alguém fez. Sim. Porque eu não posso acreditar que isso aqui evoluiu do acaso e chegamos aqui e estava assim. Porque é complexo demais para uma evolução. Uma evolução tem a ideia do... Por exemplo, você está andando no deserto do Saara, por exemplo, e aí você acha uma câmera fotográfica dentro do negócio de couro lá, da bagagem, da bag dela lá de couro. Aí escrita lá Canon, Sony, sei lá o quê, e você liga e tá pegando. Aí você olha e fala, caramba, eu não sei, eu não manjo, tava tipo 30 megapixels, não sei o quê, da última que tem. O que você pensa? Você pensa que aquilo foi formado devido a milhares de anos e areia e não sei o quê e tal, e formou aquela câmera? Ou você pensa assim, não, isso aqui é complexo demais para ser formado do nada. Se isso aqui foi criado, e se é criado, tem um criador inteligente por trás. Esse criador tem que ser pessoal, porque os detalhes da escolha apontam para uma pessoa. Sim. Esse ser, ele tem que ser inteligente. Esse ser, então, ele é pessoal, ele é inteligente, ele é sábio, ele é poderoso. Por quê? E a gente está falando de uma câmera, tá? Esse ser pode ser o dono da Sony, por exemplo. Sim. Mas o que eu estou falando é que a criação aponta para um criador. Ou você acha que aquela câmera se formou do nada de milhões e milhões de anos. Aí você fala assim, não, isso aí é uma idiotice. Ok, mas é isso que o ateu defende quando fala da complexidade da vida humana. Quantos megapixels tem o seu olho chileno? Quantos? Então, qual é mais complexo? O olho de um bebê ou uma câmera da última geração? Obviamente que é o olho de um bebê. E por que o bebê veio de uma... uma evolução interminável de milhões e bilhões e bilhões e tal. Ou seja, a complexidade da criação faz qualquer pessoa que não tem instrução como eu olhar e falar assim, isso daí é muito complexo, alguém criou. Tem um criador por trás. Logo, o ateísmo, ele precisa ser construído dentro da pessoa para negar isso que eu estou chamando de obviedade. Eu discordo da obviedade e tem aí um furo no seu argumento, professor, porque eu concordo com você que as coisas elas têm que partir do mais simples para o mais complexo, né? E é o que diz a teoria da evolução. Inclusive, a teoria do Big Bang foi desenvolvida por um padre, né? Por isso que eu falo que é uma idiotice quando o ateu diz que ser ateu é mais inteligente. Não, isso não tem nada a ver. Agora, quando a gente parte do pressuposto de que as coisas evoluem do mais simples para o mais complexo, isso não encaixa na ideia de um criador, porque a gente coloca um criador mais complexo primeiro do mais simples. Entende? Deus, a gente inverte o Deus, um criador, um design inteligente. Entende? Então, assim, perguntar o que tinha antes do tempo é uma coisa que é a mesma coisa que perguntar o que tinha antes da concepção. Então, quando a gente pressupõe um criador, a gente pressupõe que antes do mais simples teve algo mais complexo. E é ilógico esse pensamento. Por quê? Por quê? Porque se o pressuposto é que a gente sai primeiro do mais simples para o mais complexo, então, quem para ter isso? o mais simples... Então, primeiro, não, porque tudo, você acabou de falar, você falou assim, a câmera, para começar a câmera, Deu exemplo da câmera. Você tem que pegar cada peça, construir cada uma, ir juntando e tal. Então, sempre do mais simples para o mais complexo. O que é o mais simples nesse exemplo? A câmera desmontada. E o que é o mais complexo? A câmera montada. Então, mas o mais complexo não é quem monta a câmera? Exato. Então pronto. Sim, mas tudo no universo tem que ter partido primeiro, então, do mais simples, para poder chegar no mais complexo. Como que você explica, então, na sua palavra, porque a gente já entendeu essa linha de raciocínio do pastor Sérgio Cavalcante, da criação de Deus, que criou o homem, a natureza, os céus e a terra. Que tá, não explico. Não explico. E eu tô tudo bem com isso. Mas tudo bem, mas você acredita em algo. Você acredita que a gente não está aqui por acaso e do nada, porque o nada não cria nada. A gente, de alguma forma, foi criado tudo isso que a gente está pegando. É tangível. Ser humano, copo... Olha só, existem diversas teorias. E por que eu falo que eu não explico? Porque são teorias
diversas teorias que a gente não tem como provar, porque são bilhões de anos que o universo existe, né? Hoje que o James Webb estão recalculando tal. Hoje, se você para pensar na complexidade do universo, é um absurdo tão gigantesco que a gente sequer consegue imaginar a dimensão do universo. Então, por exemplo, a teoria da evolução, ela explica a origem das espécies, certo? Que é uma teoria, vou deixar claro. Não, a teoria da evolução ela é comprovada cientificamente. Teoria, quando você fala em teoria... A teoria da evolução é uma teoria. Não. A teoria, quando você fala em científico, ela não é uma hipótese. Mas é uma ciência. Mas é uma ciência. Existe, Por isso que ela não é uma ciência. A ciência para a ciência existir, ela tem só que que ela testar. não explica a origem testando. da vida. Ela não explica a origem da vida, nem a origem do universo. Então, é isso que eu falo. Aí a gente tem hipóteses que podem ser ou não verdade. A hipótese mais aceita hoje é a do Big Bang. Mas também que tudo estava concentrado e algo, que a gente não sabe o que é, algo... Você acredita nessa teoria do Big Bang, por exemplo? Então, eu diria que é a que eu mais aceito. Porque existem evidências que o universo está em expansão e que ele teve... Vamos por parte. Vamos lá. Vamos fundamentar os assuntos aqui. Que eu gostaria que a gente não faça um em cima do outro e que um terminasse uma resposta que fosse mais sucinto na resposta. Pra gente continuar assim, os assuntos. Se for para um em cima do outro, vamos pro jiu-jitsu. Jiu-jitsu, exatamente. A gente leva vantagem aqui. Exatamente. Agora Deixa eu pegar minha mochila aqui. Pô, deixa eu mandar um abraço. Eu tô vendo aqui o Dr. Marcos Eberlin. Acho que o maior cientista da América Latina. Tá nos assistindo? Tá ao vivo aqui. A gente tá com 800 pessoas na nossa Dr. live. Eu quero Marcos muito Eberlin. agradecer toda a audiência. De verdade. Ele que devia estar aqui, cara. Eu não tenho nem roupa pra isso. Eu gostaria muito de convidá-lo já ao podcast Sem Filtro, por favor. Faz essa ponte aí. Você fez com o Ricardo Oliveira. Esse cara é o maior nome de espectrometria de massas que o Brasil tem. E eu acho que do hemisfério sul, ele pode até colocar aqui, é o único condecorado com uma medalha lá da Inglaterra sobre ciência e tal. Então, é um grande cientista. Nós teremos aqui esse cara é um grande cientista. Foguetes. Seria legal trazê-lo junto com o Sérgio dos Foguetes também. Ele já tem vários debates com o Sérgio. Já tem? Legal. Então não dá pra trazer. Mas vamos lá. Aqui. Vamos voltar aqui, já que eu tô aqui. Vamos lá. Só para deixar claro que eu não sou físico, astrofísico, então também bem, assim. tá tudo bem. Então não tenho como explicar algumas coisas. Parece que você gosta bastante de ler. Tem um livro de um cara chamado Michael Behe, chamado A Caixa Preta de Darwin. Vamos lá, a ciência, chileno, ela como que eu vou dizer? Ela é investigativa. Claro, concordo. Ela é especulativa, investigativa. Ela não pode ser dogmática. A ciência existe para fazer os estudos, certo? O modelo do Darwin, ele tem várias lacunas que vale a pena dar uma olhada a partir desse livro chamado A Caixa Preta de Darwin. É um livro que... Até porque não é de Darwin, né? O primeiro a falar que o mais adaptado sobreviveu ao meio foi um filósofo grego chamado Empédocles, 490 a.C. Mas é o Darwin. Darwin foi o primeiro a apresentar fósseis mostrando que as espécies se adaptam ao meio e que elas evoluem de acordo com o meio. Então vamos lá. A adaptação ao meio, todo cristão entende, tá tudo bem isso aí. Agora, o que o Darwin não consegue provar é a especiação. Especiação é o surgimento de uma nova espécie. Então, isso nem o Darwin consegue. E a ciência, se você colocar, por exemplo, aí, dar um Google e colocar aí, sei lá, homem de Nebraska, por exemplo, a ciência tinha lá acharam um dente, aí dá um Google aí você vai achar. E aí esse dente é do ancestral mais antigo, o elo perdido, não sei o que lá e tal. E aí quando foram... E a ciência é muito esperta, não sei o que, e fizeram até a mandíbula do cara, depois o crânio do cara, e depois o cara inteiro, e depois a mulher do cara, e tudo isso a partir do dente, e foram descobrir que era dentro de um porco. Isso acontece. Tem alguns casos desse na ciência, sabe? Sim, então, tem vários, inclusive de fraude, gente tentando fazer para tentar provar. Assim. Agora vamos lá, eu apresentei o argumento da complexidade. E eu realmente não entendi o que você falou, tem que vir do complexo, do simples. Porque complexo. Deus é mais complexo. Deus é mais complexo. Vamos simplificar, Chileno. Vamos simplificar aqui a pergunta. Eu gostaria que você fizesse de novo. Não, assim, para a gente entender melhor. A teoria do design inteligente,
que inclusive o Eberlin, que está aqui, é presidente da Sociedade de Design Inteligente e tal, é a pessoa mesmo, indicada mesmo, mas é o seguinte, que a complexidade daquilo que você vê, do que é visível, aponta para um Criador. Por exemplo, o Salmo 19 diz o seguinte, se você quer saber se Deus existe ou não, desce aqui, a gente está no 6º andar, vai lá fora e olha para cima. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E quando você vai ver céu, firmamento e tal, e todas as leis que o regem, você fala assim, peraí, é impossível que isso aqui fosse obra do acaso. Tipo assim, o acaso, o nada, criar tudo isso que eu estou falando aqui, que é tão complexo e tal. Então, quando você diz assim, não dá para saber, não dá não sei o que e tal, então você também tem fé, só que você tem fé na outra coisa. Não tenho fé, essa que é a diferença. Eu não sei explicar e eu não fico buscando coisas que eu não sei explicar. Essa é a diferença. Então, e você acredita que essa é a resposta, que não tem como explicar. Não. Por enquanto eu não tenho evidências. Até porque, olha só, você falou da ciência, é verdade, a ciência é investigativa e existem coisas que a gente está atrelado à tecnologia. Vou dar um exemplo. Mais ou menos por volta de 300 a.C., um dos filósofos que desenvolveu a teoria do átomo, chamado Demócrito, um dos atomistas. Tomos, do grego, quer dizer divisão, e o prefixo a, como a gente viu, é negação. Então, ele dizia que se você pegar a matéria, porque naquela época os pré-socráticos, eles ficavam discutindo qual que era o archê, né? O elemento da vida, e um falava que era o ar, o outro falava que era água, o outro falava que era... Enfim... o outro falava que era o éter, que era uma coisa que ninguém sabia e tal. E aí Demócrito fala assim, não, você pega a matéria, divide, vai chegar numa partícula tão pequena que é indivisível. Átomos, o que não pode ser dividido. Demorou, e ela foi ridicularizada na época, demorou 2.500 anos para a ciência conseguir provar que tudo é feito da mesma matéria. Tudo é feito de átomo. O Dr. Eber aceitou, viu? Aceitou? Doutor, cortar. Manda pra gente, por favor, no nosso direct. Eu mando pra você. você. Um convite. Eu vou mandar o Kiko, vai ser um prazer inenarrável recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer um podcast sensacional e eu já tô aqui, com um friozinho na barriga para recebê-lo aqui. Chileno, se eu posso só te interromper, porque em cima da pergunta dele, dentro da sua resposta, me veio várias outras perguntas, e é para você e depois a mesma pergunta pro pastor, tá? Se você não acredita em Deus, como é que você explica, por exemplo? Você também não acredita em Jesus, por exemplo? Não, diferente. Eu acredito em Jesus. Acredito que existiu um Jesus histórico. Um Jesus histórico. Um líder judaico. Que fazia de milagres. Não acredito em milagres. É onde eu quero chegar. Porque, por exemplo... Aí a academia, e aí com todo respeito, tá? Sim, não tô desmerecendo, mas assim, a gente faz a distinção entre um Jesus histórico e um Jesus mitológico, que virou filho de Deus, fazia milagres. Eu vou ter espaço para você falar sobre isso. Eu só terminar meu raciocínio e minha pergunta, agora você responde e ele responde a mesma pergunta. Porque se você não acredita, se você acredita na evolução humana e você não acredita em Deus, como é que você explica, por exemplo, os dons naturais das pessoas? Você acha que vem com a evolução os dons das pessoas? O que acontece? Hoje, a gente sabe que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, diferente do que a gente pensava quando a gente era novo, que a gente é mais velho, né? A gente estudava uma linha evolutiva, tinha um Homo erectus, um Homo de Neandertal, e a gente pensava que um evoluiu para o outro. E hoje a gente já sabe que esses hominídeos conviveram entre si. Né? Inclusive, eu estou sendo estudado, eu faço parte de um estudo da Universidade, Logos de Universidade na Califórnia, nos Estados Unidos, e fizeram todo o meu mapeamento genético. E dentro do mapeamento genético de todos nós temos X% do homem de Neandertal. Tá? Então existiu, inclusive... Se você falar que você é a evolução do homem de Neandertal, eu vou chamar o Pablo Marçal para vir aqui. Inclusive, todos nós temos um percentual, e aí você tem percentual de origem europeia, X% judaica, até porque nós somos brasileiros e é um povo miscigenado. Exato, e o mundo inteiro é miscigenado. Ok. Então, assim, não existe povo puro. Então, mas vamos lá. Vamos lá, só pra gente não perder Então, para eu terminar a sua pergunta. Então, o que acontece? Eu acredito que
nós somos frutos, os dons naturais são frutos de interações, né, de variação genética. Assim como, se você, por exemplo, a minha esposa é loira do olho azul. Eu tenho 2 filhos. Um filho nasceu loiro do olho azul, o outro nasceu com o olho castanho mel, mais claro. Mas o mesmo que nasceu parecido comigo, ele é muito mais claro que eu. Ele tem a cor da pele da mãe. Então, os dons vão nascer de acordo com as interações interraciais. Perfeito. A pergunta que eu quero fazer para o senhor não tem nada a ver com o que eu falei para ele aqui. Foi só uma pergunta que veio na cabeça. Mas eu quero voltar na resposta dele quando ele fala do Big Bang. Para o mundo cristão, para nós somos cristãos, o Big Bang é uma grande balela. Como é que o senhor vê essas pessoas defendendo, por exemplo, a teoria do Big Bang, pastor César Cavalcante? Bom, primeiro, é só você pensar que o que é a teoria do Big Bang? Existe o nada. Existe o nada. Então, quem defende a teoria do Big Bang, ele não crê que Deus criou tudo. Ele crê que o nada criou tudo. O nada é esse Deus. O nada é o Criador. Ele não vai dizer, não, mas eu não creio que ele é um Criador. Tudo bem, ele pode não ter características pessoais. Mas o que criou o nada? Ou melhor, o que criou tudo? O nada. Então era o nada, era o vácuo, aí uma poeirinha cósmica menor que a ponta de um alfinete, e não sei o que lá. E aí daqui a pouco ela explodiu. É possível haver explosão no vácuo? Né? Aí explodiu, e aí gerou todos os planetas e buracos negros. Ele citou o James Webb. O James Webb, na verdade, é um problema para os ateus. O James Webb virou um problema para os ateus. Especial porque ele fotografou as galáxias prontas. Ele fotografou as galáxias prontas. O que refutava Isso está a teoria. resultando em, inclusive, conversão de cientistas. Quando eu falo conversão, não é para a igreja X, PTO. Estou falando que eles estão revendo essa questão e colocando e voltando-se para estudar mais sobre Deus. Entende? Aliás, a própria teoria da relatividade do Einstein, ela não funcionava até que o Einstein colocou um ponto de partida, quer dizer, teve um início. Agora, veja que interessante. O único documento antigo que narra a criação como tendo início, o universo como não sendo infinito, porque até tempos atrás, cara, a gente estudou essa época. Sim. O universo era infinito, não sei o que lá. Agora, ninguém mais fala isso. Ninguém mais fala isso. Assim, entende? Então, só concluindo. Então, todas essas evidências, elas são problemas para serem resolvidos por aqueles que se declaram ateus, na minha concepção. Entendeu? Por favor, professor. Eu vou discordar que é um problema, porque assim, o ateu, ele nega a existência. Então, assim, na verdade, não nega a existência, ele nega a evidência da existência. Né? Então, assim, o ateu, ele não nega a possibilidade de Deus, ele nega que haja evidências que Deus existe. Então, se o dia de amanhã aparecer evidências comprováveis que não sirvam, tipo, eu sinto, porque como funciona para algo ser prova? Ele tem que ser prova para todo mundo. Então tem gente que fala, não, mas hoje mesmo uma seguidora falou, não acredito, porque eu sou prova viva que Deus existe, porque eu tive experiência assim. Eu falei para ela, eu acredito que você teve experiências, só que isso não pode servir de prova. Por quê? Não tô falando que ela é mentirosa, mas por quê? Porque não pode ser replicável. Né? Agora, o que acontece? A premissa do Big Bang, e eu não estou falando aqui que eu concordo 100% com o Big Bang, até porque eu não sou um estudioso dessa área, ela é a mesma de Deus. É aí que está. É a mesma premissa. A premissa que os gregos usavam de que o universo sempre existiu. A matéria do universo sempre existiu. Se ela está em expansão ou não, se ela estava condensada ou não, se ela explodiu ou não. Aí tem um problema na teoria, porque se a matéria sempre existiu, alguém criou a matéria. Alguém criou a matéria. Então, mas é a mesma premissa de Deus. Se Deus existiu, quem criou Deus? Ele sempre existiu. É a mesma premissa. Mas é que Deus não é uma coisa. Mas entende? É a mesma premissa. A matéria é uma coisa. Mas Deus é um ser. Se ele é um ser, não importa qual seja a materialidade dele, então a diferença ele teve nós, que ter origem. A diferença entre nós então que eu creio premissa. Eu creio que há um que é eterno, e esse um é um ser pessoal. O senhor crê que um é eterno, e esse ser é uma massa. Só essa diferença. Pode ser.
Pode ser. Então tá mais pra agnóstico do que pra ateu. Não, ele crê que existe, mas ele crê que existe. Porque o universo uma massa. existe, o universo existe. Tudo bem, eu vou deixar você fazer uma pergunta. Eu vou deixar você fazer uma pergunta pro pastor agora, que chegou a hora de você fazer a pergunta pra ele. Mas, Chileno, o que gera vida? Como que a vida é gerada pra você? Vida não gera vida? Então, mas aí eu vou te falar a minha percepção, tá? Sim. E eu não sou cientista, claro. Não sou nada. O que eu acredito, inclusive eu fui no Sem Groselha e eu falei sobre isso. Para mim, chileno, a vida ela é um processo natural que existe em milhões de partes do universo. E a vida inteligente, para mim, pelo que eu estudo, ela é autodestrutiva, tá? Então, se você parar para pensar que os dinossauros eles dominaram a Terra durante 150 milhões de anos e o ser humano está aqui há 200 mil anos e a Terra já está cinza, já estamos acabando com o planeta, já tem bomba atômica capaz de destruir o planeta. Então, para mim, a vida teoricamente inteligente ela é autodestrutiva, né? Então, o que acontece? Para mim, nós somos um acidente cosmológico. Uma série de fatores orgânicos que podem ocorrer em outras partes do universo, dado que o universo é absurdamente gigantesco, né? Podem gerar a vida ou não. É um fato natural a geração da vida, tanto quanto a extinção da vida também. Agora, veja, o meu argumento que eu tinha usado antes é o seguinte, ó, a complexidade. Você disse antes, fora do ar, você disse que perdeu 25 quilos. Nós temos milhões, trilhões de células. E essas células são responsáveis pela gente. Claro. Ok. A forma mais simples, viva, que existe é uma ameba, que ela é um organismo unicelular. Ela tem uma única célula. E mesmo tendo uma única célula, a informação organizada dentro dessa única célula, para que existisse a ameba, ela enche tipo 10 enciclopédias da Barça. Então, lá dentro... Barça, para quem é jovem, é o Wikipédia das antigas. É na Wikipédia que vinha... Então, veja só. Vocês devem ter trilhões, eu devo ter mais que vocês dois, porque... Então, esses trilhões de células, para que eles estejam organizados, por exemplo... disfunções, né? Então você tem, por exemplo, síndromes, não sei o quê, porque tem alguma questão lá no DNA, não sei o quê e tal, uma coisinha, uma informação desencontrada, um fiozinho que não está tocado naquele outro fiozinho e tal. É isso. Agora, é isso que eu estou chamando de complexidade da vida. E você dá o ponto ao acaso. Você acabou de dizer, não, isso aí é o acaso. Você creio que existe vida assim, tal, e a vida inteligente. Cara, imagina. A informação para você estar aqui olhando para mim, respirando ao mesmo tempo, pensando no argumento que você vai ter e tal, essas trilhões de células estão trabalhando agora para que você pense no seu próximo argumento para você me pegar numa pergunta. Beleza. O tanto de informação organizada que tem nessas células servem para encher tipo 30 jumbos de enciclopédia britânica de uma vez só, e só funciona se tiver organizado milimetricamente. Isso, qualquer... normal. Isso é ponto pacífico. Ponto pacífico. Vai apresentar isso aí. Sim. Ok. Agora, eu não estou falando de uma sopa de letrinhas com 30 letras. Eu estou falando de um negócio com trilhões de possibilidades. Para você respirar, pensar, dirigir, dar seta para virar, não sei o que e tudo mais. Imagina que você chega na sua cozinha e tem lembra da sopa de letrinha? Tem lá a sopa de letrinha num prato e está escrito assim, por favor, chileno, coloca o lixo para fora. O que você vai pensar? Que a moça que trabalhou na sua casa derramou e caiu no prato e organizou daquele jeito, ou você vai pensar assim, nossa, minha mulher deixou uma mensagem para mim, como ela não tinha caneta, ela montou aqui com a sopa de letrinhas e ficou aqui para mim e eu preciso agora colocar o lixo para fora. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, se é uma mensagem inteligente, significa que por trás dessa mensagem inteligente tem alguma coisa inteligente, que é mais inteligente do que aquilo que compôs a mensagem. Então, aí você dá isso, você tributa essa complexidade, que eu já percebi que você sabe que é complexo, sim, ao acaso,
E eu entendo que se há uma criação, então há um criador. É que a palavra que tá pegando é acaso, não é acaso. Rapidamente, eu vou deixar você falar. Não, então, se não é acaso, então é o quê? Não. Ou quem? Eu vou deixar vocês falarem, deixa eu só dar um toque para quem está nos assistindo, por favor. Nós temos quase 900 pessoas na nossa live e apenas 50 coraçõezinhos aí. Vai deixando o seu like, por favor. E se você quiser mandar uma pergunta pra gente, superchat a partir de R$ 9,99, então já sabe aí, né, cara? É só mandar um superchat pra gente, que eu vou fazer questão. A partir de R$ 9,99 é só mandar sua pergunta aqui, que eu vou fazer questão de ler pra qualquer um dos dois, tá bom? Até pra mim aqui, que eu vou colocar na mesa a sua pergunta, beleza? Chileno... Deixa eu responder a pergunta. Eu gostaria que você respondesse e que você fizesse uma pergunta pro pastor também, tá bom? Tudo bem. Vamos lá. Olha só, é interessante. Não, eu estou gostando muito da linha de raciocínio, mas é que tem alguns pontos que a gente precisa considerar. Quando a gente fala acaso, dá a impressão que é o nada, né? Mas o universo ele é regido por leis físicas, ele é composto de matéria orgânica. Essas matérias orgânicas elas têm leis químicas e elas reagem. Então, quando a gente fala o acaso, não é o acaso, não é o nada, porque existem leis físicas e reações químicas que acontecem da matéria orgânica. Então, essas coisas vão acontecer dependendo do estado que tiver, se o planeta estiver na zona habitável, se o planeta tiver condições orgânicas para isso, de matéria orgânica, se a estrela tiver enfim, uma série de fatores que as leis que regem o mesmo planeta Terra regem o universo. Então, não é um acaso. São leis estabelecidas... Por quem? Não tem por quem. São leis que existem no universo. Então existe uma lei... existir... Se existe uma lei... A lógica é, se existe uma lei, tem que ter um legislador. Não necessariamente, porque a gente está falando do universo, a gente não está falando de uma constituição. É diferente. Outra coisa, quando a gente fala em complexidade, é exatamente disso que trata a adaptação das espécies. O que acontece? Quando você para ver hoje... Parece muito lógico você falar, mas tudo é tão perfeito, né? Como que pode surgir do nada? A verdade é que não é do nada. A verdade é que só sobrevive o que pode sobreviver, o que realmente está adaptado. Então, à medida que milhões e milhões de anos vão passando, o que não está adaptado vai morrendo e vai ficando só o que pode sobreviver. E mas aí muda, tipo a lei do mais forte fica. O mais adaptável, não o mais forte, o mais adaptável. Então, e ele vai se adaptando a cada situação. E à medida que vão passando os milhões de anos, a complexidade dos organismos vai aumentando. Então, quando você olha no final hoje, por exemplo, claro que parece, foi o exemplo que você deu da câmera, você fala assim, como que é possível, né, uma coisa tão complexa, um neném se formar, o DNA, é óbvio, quando você vê isso, você fala assim, cara, é muito complexo, mas quando você para pensar que são milhões e milhões e milhões de anos onde só sobrevive o que é possível sobreviver, ela vai desenvolvendo a complexidade por eliminação. Porque o que não é possível ficar vivo, quando tem qualquer variação genética, uma se adaptou bem ao meio, a outra não, a que não se adaptou, ela vai morrer. E aí vai sobreviver só a que é mais adaptável, que é a mais... E aí vai ter uma outra evolução, e aí ela vai se sobreviver só a mais adaptável. E essa complexidade vai aumentando. E aí quando você olha hoje, você fala assim, cara, é muito perfeito. É muito perfeito, sim, eu concordo. E não é tão perfeito assim, porque continua nascendo criança com defeito, continua uma série de problemas genéticos e tal. Então, ainda tem muita coisa para melhorar. Que também é uma coisa que me pegou com o design inteligente, né? Se fosse assim tão perfeito, ter erros muito básicos em alguns designers. Mas essa é a adaptação, né? A adaptação é isso. A gente vai sobrevivendo só o que é possível. E como só o que é possível, vão sobrevivendo os mais complexos, os que estão mais adaptados. Então não é do nada. Não é simplesmente assim, do nada aconteceu assim, como no passe de mágica, como no caso de uma sopa de letrinhas que caiu no chão. São milhões e milhões de anos, são gerações. A gente está já é a quinta tivemos 5 extinções em massa já no planeta. Sim, Chileno. E só nessa que o ser humano se desenvolveu. Eu preciso. As respostas elas estão muito longas e nós temos 1h30 de Pô, vim de preparado podcast. para 4 horas. Nós temos 1h30 de podcast. Eu preciso muito que você sintetize a sua resposta, até para o povo de casa tentar entender também, porque muita gente está aqui no nosso chat e não está conseguindo entender as respostas. Então, assim, quanto mais curta a resposta for e mais direta, mais tempo a gente tem para esse debate aqui, tá bom?
Gostaria que você fizesse uma pergunta para o nosso pastor, porque daqui a pouco eu vou ler a pergunta do David Carmona, que mandou um superchat para a gente de R$10. David, fica ligadinho aí que depois da resposta, né, do pastor César Cavalcante, da pergunta feita aqui pelo chileno, eu faço a sua pergunta, tá bom? Por favor, chileno. Na verdade, eu queria uma consideração, não é nenhuma pergunta, é uma consideração de coisas que me levaram a descrer principalmente da Bíblia. Né? Existem grandes biblistas, grandes tradutores, como Mauro Biglino, como Bart de Herman, que são hoje autoridades, traduziram muitos livros, inclusive para o Vaticano, tal, e chegaram à conclusão que é impossível a gente saber o que tinham escrito nos manuscritos originais. Só para dar um exemplo do Novo Testamento, existem 5.500 fragmentos do Novo Testamento e existem catalogados 5.760 divergências entre eles, inclusive um coloca numa cidade, o autor coloca em outra, e o único mais antigo tem 120 anos depois da morte de Cristo, sendo que a grande maioria começa depois do IV século, copiados por escribas e muitas alterações. Então, esse próprio autor, o Bart de Herman, que era um cristão fervorosíssimo, depois que ele começou a estudar os manuscritos, ele chegou à conclusão que é impossível a gente saber o que realmente foi escrito originalmente, por causa das alterações dos escribas. Até porque tanto o grego original como o hebraico, e o professor é uma autoridade do assunto, vai saber melhor que eu, eles não tinham regras gramaticais como nós temos, né? Eles eram escritos todos de forma contínua, sem ponto, sem vírgula, e a gente sabe que hoje, para o nosso entendimento, um ponto, uma vírgula pode mudar todo o sentido. Queria saber como que o senhor considera isso. Bom, vamos lá. Primeiro, você não tem nenhum outro documento literário antigo, e o senhor é professor de filosofia, e sabe, né, as grandes peças da filosofia e tal. Então você tem, por exemplo, a Ilíada de Homero tem 7 cópias. E o Novo Testamento tem quase 10.000 cópias. Então você não tem nenhum documento antigo com tanta cópia como você citou o Novo Testamento. Minha área é mais o Antigo, mas vamos falar do Novo Testamento. Há um erro na sua pesquisa, que é a ideia de que só 100 e tantos anos depois da morte de Cristo que tem os manuscritos. Mas isso é mais documentado. Antigos. Então dá um Google, coloca assim, papiro P52. Dá um Google aí. Coloca na nossa tela aqui, Kiko, por favor. P52. Papiro C52. P é porque ele é escrito num papiro e 52 é o número dele na biblioteca de Highlands. E é o número dele dentro da biblioteca. O papiro P52 é datado mais ou menos do ano 100 a 120. É isso, foi o que eu acabei de falar. Não, isso não é 120 anos depois da morte de Cristo, nem depois da história do cristianismo. Tá? O último apóstolo, por exemplo, esse texto é um texto de João. O João morreu no ano 100, o documento é do ano 125. O hiato entre o que a gente chama na manuscritologia de manuscrito autógrafo, o original autógrafo, escrito pela mão de João. E esse documento, essa cópia, é de 20 anos, mais ou menos. Então, isso dentro de arqueologia e tal, é um tempo extremamente curto. Que seria do Apocalipse. Não, é um texto de João. De João. É que João também escreveu o Apocalipse. Mas esse trecho é um trecho de João, eu não lembro aqui, acho que capítulo 18 de João e tal. Igual a este, então você pode pesquisar papiro P52, que é esse que eu falei. Não sei se vai aparecer aí. Sim, mas é exatamente esse que eu tinha visto. Tá. É exatamente esse que eu tinha visto. Mas tem o P46. Mas a gente não tem nenhum realmente de uma testemunha ocular do que aconteceu. Né? O senhor concorda comigo que nenhum escritor de nenhum manuscrito foi testemunha ocular do que aconteceu? E qual tem da Ilíada de Homero? Nenhum. Mas a Ilíada de Homero, ela é um conto. Então, ele não é considerado um livro sagrado. Essa é a diferença. Então eu não me fiz entender. Qual é, dessas 7 cópias da Ilíada de Homero, qual é a possibilidade que como vocês sabem que aquilo é a Ilíada do próprio Homero? Não, mas por exemplo... Você não sabe. Não sabe, mas por exemplo, eu dou aula de mitologia grega. E vários autores a lógica é a mesma. Falam deixa eu só um falar. Então deixa eu responder. Deixa eu só um falar, depois eu falo. A lógica é a mesma, no caso da Ilíada de Homero. Agora, tem uma coisa interessante. Os documentos do Novo Testamento,
os evangelhos, as cartas paulinas e tal, eles são documentos da igreja. A igreja, ela era organizada nos primeiros séculos em patriarcados. Então você tem o patriarcado de Jerusalém, o patriarcado de Alexandria, o patriarcado de... Antigamente era Istambul, como era? Não está na nossa televisão aqui, mas está na Constantinopla. tela. Não está na tela, pastor, rapidamente, mas não está na nossa tela aqui atrás, mas está na tela para o povo em casa ver o papiro. O papiro P52, tá bom. P52. Então, esses patriarcados, eles copiavam o texto. Naquela época não tinha gráfica, então o texto precisava ser copiado. Sim. Então, o manuscrito original autógrafo foi passado para que esses copistas copiassem. É verdade, nós não temos notícia, mas vale a pena fazer uma boa pesquisa sobre esse número de erros que o senhor está falando. 90% deles tem a ver com caligrafia. Não tem a ver com a tradução. Essa obra que é um dos maiores biblistas vivos hoje, o que Jesus disse, o que não disse. Então, mas uma pesquisa ampla dele. Eu estudei esse livro. Achei bastante interessante porque ele era muito crente. Né? Ele era muito crente e Então, se a gente pega, por exemplo, também, Chile, no livro do professor Rodrigo Silva, por exemplo, ele também vai refutar então, mas aí só fechando, porque ele fez uma pergunta muito complexa aí, Chile, por favor? E ele fez uma pergunta complexa e parece que aí é uma pegada que o cristão não tem saída. Não. Esse argumento é a favor do cristianismo, é a favor... quando você tem as pequenas discrepâncias que você cita, a maioria delas se resolve com uma boa leitura do contexto. Quando um policial, estamos nós três num carro, quando um policial para a gente e a primeira coisa que o policial faz é separar cada um dos três e perguntar as mesmas coisas com perguntas diferentes e tal. Se você disser exatamente as mesmas coisas que eu disser e que ele disser, isso para o policial cheira uma trapaça. Parece que a gente ensaiou. As pequenas discrepâncias do texto, quem chegou primeiro, quem chegou depois, tal, isso aponta para a veracidade e não para que uma pessoa, ou 10 ou 12, sentasse numa sala e falasse assim, vamos falar que foi assim, 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 assim. Essa versão uníssona apontaria, sim, para uma fraude. E aí eu queria devolver a gentileza com uma pergunta que você diz assim, eu creio no Jesus histórico, mas não creio no Jesus mitológico. Em qual documento o senhor crê no Jesus histórico? Nenhum. Eu ia falar sobre isso. Então, Jesus da sua cabeça? Não, calma. Não existe nenhuma prova material, e o senhor sabe disso, de que Jesus existiu. Até porque no ano 70, Jerusalém foi queimada pelos romanos, e se por um acaso existisse, até porque Jesus foi morto como um ladrão comum, né? Ele não teve essa notoriedade para o Império Romano, né? Ele vai ter depois. Né? Agora, por que eu digo que eu acredito no Jesus histórico? Porque circunstancialmente a academia aceita a existência de um líder judaico revolucionário, principalmente por tudo que gerou depois dele, né? Pelos ensinamentos, até porque quem cria a teologia de verdade da congregação cristã é o apóstolo Paulo, porque Jesus ele era judeu. Quem organiza, porque depois da morte de Jesus, os seguidores ficaram, cada um fazia uma coisa, né? Os hebreus estavam meio que voltando para o judaísmo, porque não, tem que ser circuncidado, aí os efésios, os filipenses, e aí Paulo, ele, depois de convertido, ele junta o que ele chamava de corpo governante, os apóstolos estavam vivos ainda, e aí Lucas escreve em Atos Apóstolos, a gente até falou no outro podcast, ele fala assim, então é o seguinte, e aí ele começa a escrever cartas éticas. Olha, a partir de agora, o cristianismo é assim, você para de fazer isso, vocês param de fazer aquilo, vocês... Então o que acontece? Nem Paulo também não foi contemporâneo de Jesus. Tudo o que ele soube é do que os outros falavam. Então vamos consertar as coisas. Contemporâneo viveu perto. Calma. Paulo e Jesus eram sim contemporâneos. Eles só não conviveram. Sim, exatamente. Perdão, eu usei a palavra errada. Não foi testemunha ocular das coisas de Jesus. Eu perguntei para você, a pergunta que eu fiz você eu tenho disse 3 superchats para ler e eu vou ler todos. Jesus histórico. E eu perguntei para você, com base em qual fonte? Com base no que a academia aceita circunstancialmente. Porque inclusive mudaram... Qual documento? Nenhum. Documento nenhum. Então o Jesus que eles creem é da cabeça deles. Não. Porque o que acontece?
O documento tem que ser aceito. Então, pra quem esse é o quiser problema aceitar de também. negar a Bíblia, chileno. Não, cara. Você quer negar a Bíblia de um lado e fala assim, eu creio no Jesus histórico. Eu falo, mas com base em qual documento? Não, mas eu creio porque eu penso, eu penso, o que eu penso, tá? Não em documento nenhum, eu penso assim, ou, porque até tem uma linha da arqueologia, da filosofia, que acredita que Jesus nunca existiu, que ele foi um personagem criado pelo apóstolo Paulo. Existe essa linha, embora eu não concorde. Mas não da filosofia. Não. Da filosofia, sim. Não, a filosofia anterior, Não, chileno. Você é professor de filosofia, sim, eu cara. sei, mas a filosofia ela é constante. A filosofia continua existindo hoje. Como existe uma mesma linha só tipo, professor, existe uma mesma linha que também pensa que Sócrates nunca existiu, porque ele nunca deixou nada escrito, não tem nenhuma prova material, que ele é um personagem inventado por Platão. Mas então eu Platão, penso assim. Você tem o Platão falando Então, Sócrates. tem só o Platão, entende? Então, assim, na verdade tem um outro discípulo, por isso que aceita que Sócrates existiu, porque um outro que fala mal de Sócrates, além de Platão, porque senão seria só Platão. Então, assim, ou existiu um líder realmente judaico que foi... que tinha uma certa instrução e que levou pessoas, multidões e tal, ou Paulo era um cara muito foda que inventou um personagem muito foda que mudou o calendário do planeta. Então eu acho mais fácil acreditar que existiu um líder histórico realmente que foi o líder mais destacado. Você tem coragem de morrer por uma mentira? Não. Você pode morrer por uma mentira desde que você acha que é verdade. Claro, Ok? sim, claro. Se Paulo inventou o cristianismo, por que ele morreu por isso? Eu não digo que ele inventou o cristianismo, ele criou a teologia, é diferente. Então, mas assim, ele você falou criou que a estrutura Paulo teológica. Era um cara muito não sei o que, usou Não, até não. uma palavra tal. Mas é por isso que eu tô falando que eu acredito no Jesus histórico, porque se não Jesus não existiu, então foi Paulo que inventou ele. Ok, e esse Jesus histórico que você acredita, ele é baseado em qual documento? Em nenhum, acabei de explicar nas Então tem que circunstâncias. ficar claro que é da sua cabeça, certo? Não é da minha cabeça, são Então, das que circunstâncias. circunstâncias? As circunstâncias de que existiu um cristianismo depois, existiu uma mudança de calendário no planeta, mas existiu um como povo você sabe perseguido disso? Calma aí, em como nome de você Jesus. Essas são circunstâncias. Como você sabe que existiu um cristianismo? Porque existem documentos do primeiro século falando sobre os cristãos. Então existiu Cristo. Cristianismo, Cristo. Sim. Com base em qual documento? Os documentos dos romanos, de que o povo... Mas isso bem depois da morte de Jesus. De que existia um povo chamado cristãos, que seguiam um tal de Cristo, e que eles eram subversivos, e que eles eram perigosos para... Os pergaminhos não faz Acho sentido. que vale pra a você, pena, nesse calma aí, caso? vale a pena estudar. Eu tô falando com um cara que é professor de filosofia, então, cara... Não, eu vamos estou lá. sempre aberto a Públio- estudar. ó, sempre. Claro, Públio Cornélio Tácito é um cara século II Sim. que fala sobre a existência de Jesus sem crer nele. Sim. Ele comenta que Jesus Cristo era um pregador da Galileia, não sei o que lá, que morreu, que ressuscitou. Flávio Josefos, ele era fariseu, contemporâneo, inclusive, dos apóstolos. Ele nasceu no ano mais ou menos 50 e poucos. Ele era um historiador. Era um grande historiador, reconhecido mundialmente sobre a história, especialmente da Palestina. Ele fala da existência de Jesus. Plínio, o jovem, fala da existência de Jesus. Fora da curva. Então eu estou falando de autores não cristãos, Sim. alguns deles inclusive com críticas, tá? 200 anos depois, professor. Não é 200 anos depois. 100 anos depois, 200 anos depois, que estão falando sobre o cristianismo. Sobre o que Você prega o crê que cristianismo. o Brasil, que houve escravidão aqui no Brasil? Sim, Faz 100 e poucos anos. Como é que você pode crer? porque existem documentos comprovando. Porque você está 100 e poucos anos depois e você tem acesso aos documentos. É a mesma coisa deles. Eles estão 100 e poucos anos depois e tinham acesso Mas eles tinham contato a com toda os uma cristãos. vasta fonte de pesquisas onde nós Mas daquela época. isso eu vou discordar, professor, porque a maioria dos cristãos eram iletrados. A maioria dos cristãos eram iletrados. Peraí, vamos lá. A Embora... maioria dos cristãos eram letrados. É. Da onde surgiram todos esses manuscritos? Porque existiam alguns poucos que eram letrados. Que fizeram Que quase 10 mil fizeram as manuscritos. cópias. Certo. Só que então, quando Constantino cristianiza o império, aí ele institucionaliza o cristianismo. E aí, oficialmente, começam a ter... Porque só começa a ter escribas profissionais copiando a Bíblia a partir do ano 400.
Aí isso eu não posso aceitar. Não, Mas é verdade. Só começa a ter escribas no Antigo Testamento, oficiais, profissionais. Não, os escribas já existiam. Não. Profissionais. Já existiam. Sim, mas da lei judaica, não da lei judaica, não do cristianismo. As pessoas estão falando para mim assim, o chileno está desconfortável porque tem 2 cristãos aqui. Não, falando, não tô desconfortável, eu tô deixando ele falar, eu tô tentando intermediar, mas tem algumas coisas que o chileno tá falando aqui que como cristão não tem como eu falar alguma coisa, gente. Então, mas eu tô falando como pesquisador, não tô falando como ateu. Tudo bem, eu quero que você guarde essa informação. Lê o superchat, vai. Eu preciso ler, estão chegando, tem 8 superchats aqui, cara, e eu preciso aproveitar, tá? Então, guardou essa informação dos 400 anos dos escribas? Tá bom, tranquilo. Guarda essa informação, por favor, que vai dar caldo, tá? David Carmona, respeitando você aqui, meu amigo, eu falei que ia ler a sua pergunta, né? A pergunta é pro pastor. Se o pastor tivesse nascido na Índia, ele acreditaria em Cristo? Bom, é uma pergunta meio subjetiva, né? Porque a gente não sabe o que teria acontecido, mas se eu nascesse na Índia... Bom, hinduísta? A Índia tem 33 milhões de deuses. Né? Então, se eu tivesse a sorte de ter ouvido o apóstolo dos pés sangrentos, dá um Google aí, quem foi o apóstolo dos pés sangrentos? É um indiano que pregou o evangelho na Índia e ganhou milhares de almas. Então, pode ser que se eu tivesse ouvido esse pregador, né, podia ser. Vamos lá, outra pergunta aqui, tá? Para você agora, chileno. Do Marcos Eberlin, que tá nos assistindo. Ele fala assim... Marcos Eberlin. É o que eu falei agora. Tá. Eu não quis dar essa responsabilidade pra ele. Pô, você caguetou, mano. Você viu como ele caguetou o negócio? Agora, pô, não era isso, cara. Era pra ele ficar quieto, mano. Eu ia ler como se fosse uma pessoa normal aqui. Vai. Mas é o doutor... então tudo bem, é o doutor Marcos. Então vamos lá. Chileno, já estudou as leis da química que reagem às reações químicas? Darwin espera que você não saiba química, mas eu sei, Darwin morre na química. Bom, eu não sou químico, doutor. O senhor é muito mais, tem muito mais propriedade de falar do que eu. Só que para que exista vida, existem processos químicos, e existe matéria orgânica, existem condições favoráveis à vida que são necessárias. Na verdade, para que exista vida, existe cerca de 120 condições específicas para que a vida exista no planeta Terra. 122, obrigado. Então, assim, existem processos químicos que fazem parte da constituição da vida. Agora, como isso gerou? Eu não sou professor de química, eu sou professor de filosofia. Né? Mas eu pergunto muito mais por quê do que afirmo. Vamos lá, a gente tá chegando na confortável, nossa... né? Não, mas é verdade, o meu trabalho é questionar, não é afirmar. Outra pergunta aqui, o David Carmona mandou mais um superchat de 10 reais. Ele fala: Constantino, Inquisição, caça às bruxas, escorram sobre esse assunto, por favor, se der tempo. Eu prometo que a gente vai falar isso, porque eu quero chegar também no livre-arbítrio, tá bom? E o David Carmona mandou mais um superchat de 20 reais e já gastou 40 reais pra gente aqui. Sócio aqui. Tá, é um sócio. Então, estão apenas falando de Cristo. Existem mais de 4 mil deuses catalogados. Qual religião devo seguir? Ele está falando aqui qual religião ele deve seguir. Você quer falar? Então, na verdade é o seguinte, inclusive vocês são ateus também. Vocês são ateus. A única diferença minha para vocês é que eu descreio de mais um Deus que vocês, que é o seu. Né? Pra gente só existe um Deus. Os outros 4 mil, 3 mil, 7 mil. Então, mas é isso que eu tô te falando. É exatamente igual eu. Você é exatamente igual eu. Você crê um Deus agora, te convertemos. Não, você é igual eu. Você não acredita que existe nenhum Deus mais. A diferença minha para você é que eu desacredito de um Deus a mais, que é o seu. Não, mas o nosso Deus não é o seu. Essa que é a diferença. Mas um Deus a mais, por exemplo. É porque, cara, por que você pode dizer que o seu Deus é verdadeiro e o Deus do muçulmano não é? Kiko, bom, nesse caso, posso responder? Por favor, nesse caso é o mesmo Deus, né? Não, porque o muçulmano, ele vem 700 anos depois e ele diz que o cristianismo estava certo. Tá dentro do Alcorão. Foi eu coloquei o Deus muçulmano uma hipótese, mas, por exemplo, por que é um Deus hindu? Vamos perguntar na Índia, por exemplo. Porque, por exemplo, se na Índia eles têm um Deus para orar pro sol, aí eles têm um Deus para orar pro mar, se um Deus orar pela lua, nós acreditamos num Deus que fez tudo isso.
A gente não precisa de um Deus específico para a lua, para o sol. A gente ora para um Deus genuíno, um Deus único. Tá errado ainda, Kiko. Tá muito mas pulado o que aqui. Que diz que o seu é de verdade e o dele não? Porque a gente acredita que o nosso Então, Deus a gente é o Criador. acredita, Sim. esse é o ponto, esse é Sim. o ponto, a gente acredita. Quando a gente parte de a gente acredita, é subjetivo, é sempre subjetivo. Entende? É isso. Porque olha só, o que eu queria falar, uma coisa que eu escrevi no começo do meu livro, por isso que é engraçado que um livro que eu defendo Deus, e é de verdade, eu defendo Deus, porque eu digo assim, quando a gente fala de Deus, de alma, de inferno, de reencarnação, de uma série de outras coisas, de lei do retorno, um monte de coisa e tal, a gente está falando de metafísica, tá? Então, da origem do grego, physis é o que é matéria, físico. E o prefixo meta quer dizer além. Então, tudo que é metafísica quer dizer que está além do plano físico. Então, tudo que é metafísica é improvável. Improvável não no sentido estatístico. Improvável no sentido de não poder ser provado. Por quê? Porque está além do plano físico. Porém, aonde está o erro de muitos ateus? E aí eu falo de verdade. Da mesma maneira que eu não posso provar com certeza que Deus existe, porque ele está além do plano físico, a ideia de Deus está além do plano físico, se ele existe ou não, é uma coisa que eu não tenho como dizer se sim ou se não, eu também não posso negar, pelo mesmo motivo. Então você não é mais ateu. E é por isso, Então, eu não então vejo você é evidência. Só vou responder. É por isso, calma aí, deixa eu só terminar. Deixa eu só responder o David Carmona. David Carmona, vou fazer igual o William respondeu aqui. Sirva um Deus só, o que está vivo. Não, Continua. é porque é o seguinte, por isso que Kant, que era um filósofo do século XVIII, que era cristão, inclusive. Immanuel Kant. Immanuel Kant, que era cristão, né? Kant vai dizer o seguinte: debater se Deus existe ou não é só para satisfazer o ego do ser humano de ter resposta para tudo. Por quê? Porque Deus só pode ser crido pela fé, diz Kant. E a fé, como a gente falou, o apóstolo Paulo diz, é acreditar sem provas, é a certeza das coisas não vistas. Porque se você precisa de prova, não é fé. Se você falar, não, então me prova, então não é fé. Então, fé, você acredita realmente numa coisa que você não tem certeza. Então, Kant diz o seguinte: Deus só pode ser crido pela fé. Debater se Deus existe ou não, esse debate é um debate amigável. A gente está fazendo para as pessoas terem... Nesse assunto, então você não tem então, fé, assim, certo? Então, na verdade, é isso. É assim, não tem fé. Não tem como a gente chegar numa conclusão. Não tem fé, ok. Agora, por que você tem fé nas propostas científicas não provadas? Então, eu não tenho fé, é isso que eu estou te falando. Eu Não, acho a mais provável, eu falei. Não falei que acredito. Desde o começo eu falei. A que eu acho mais provável, que eu tenho mais simpatia, é a do Big Bang. Mas eu também não sei. Foi o que eu falei desde o começo. Eu não tenho como saber. Então, vamos voltar, porque o do Big Bang já foi. E a gente tem que fazer, porque a gente só tem mais 25 minutos de podcast. E tá uma delícia aqui, nossa audiência. Eu tô com mais de 1.100 pessoas nos assistindo. Você tem noção disso? Pô, mais incrível. de 1.100 pessoas estão nos assistindo numa segunda-feira, 5h35 da tarde. Para ouvir a gente falando aqui sobre as discussões, se Deus existe ou se Deus não existe. Muito legal. O que é muito bom para mim, bom. porque me faz pensar numa coisa, as pessoas estão interessadas nesse assunto, claro. E muita gente... Porque é importante esse muita assunto. gente ainda tem dúvida. É importante esse diálogo nosso, porque assim, tem muita gente vendendo fé errada, tem muita gente morrendo por coisa errada, tem muita gente fazendo guerra, tem muita gente sendo explorada por coisa errada. Então é importante esse debate nosso. Vamos voltar? Pastor César Cavalcante, querido, que faz os programas biblicamente. E temos discussões lá. Qual que é o nome do outro programa? Lá na Rádio Musical FM, eu apresento o programa Biblicamente, o programa de debates e o programa Conversa Entre Amigos. São um programa de entrevista, um dia você esteve lá com a gente. Sim, claro. O Biblicamente discute os assuntos do dia a dia e os debates teológicos, todos os dias, 11 da manhã, ao vivo, na Musical FM. Eu convido você a assistir pelo YouTube também, não só escutar na rádio, mas também se sintonizar no YouTube aí e ver os debates lá que engrandecem muito o nosso conhecimento. Pastor, vamos voltar aqui nos 400 anos. Eu deixei essa informação no ar e li aqui os nossos superchats. Tem mais um superchat muito interessante do David Carmona, que eu vou ler ele por último para deixar esse assunto para o final. Vamos voltar nos 400 anos, onde o chileno falou. A palavra é toda sua, pastor César Cavalcante. Eu nem lembro que ele falou de 400 anos. Não, eu falei o seguinte, só começaram a ter escribas oficiais, profissionais, para replicar o Novo Testamento a partir do ano 400. Deixa eu te dar alguns dados sobre isso. Antes eles eram cristãos esforçados. Tá bom, chileno. Não,
Tô explicando minha pergunta. Deixa Você eu tá dar... bem parcial hoje, né? Hoje você tá engraçadinho hoje, né? É difícil controlar o tempo, eu não quero terminar esse debate, mas sabe o que acontece? O pastor Sérgio Cavalcante não deixou o carro dele... 3 horas. O pastor não deixou o carro dele aqui no prédio, e o estacionamento onde o carro dele tá fecha às 6 horas. Então tem 20 E aqui, na nossa região, é o seguinte, deu 6 horas, o dono do carro não apareceu, eles fecham o estacionamento, entendeu? Então eu preciso aproveitar esses minutinhos aqui. Então vamos lá. A gente paga o Uber, o professor vem buscar o carro amanhã. Então, por exemplo, Vamos que o papo tá uma delícia. O apóstolo Pedro, dentro do primeiro século, escreveu sua carta. Eu sei que é dentro do primeiro século, porque ele morreu dentro do primeiro século, certo. então não pode ter sido depois. Claro. E lá ele diz assim, ó, tende por salvação, longanimidade, o que nosso Senhor Jesus, igualmente o nosso amado irmão Paulo, nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam como fazem com as demais escrituras. Peraí, esse texto está dizendo que Paulo já tinha escrito suas cartas dentro do primeiro século e que essas cartas já eram recebidas como escrituras dentro do primeiro século. Isso é antes do tataravô do Constantino nascer, porque o Constantino está no século IV, Sim. e nós estamos aqui no século I. Então, aqui já tem documentação para dizer que as cartas de Paulo, mais ou menos 13, 14 epístolas, já eram chamadas de escrituras dentro da Bíblia. Agora, essa ideia de que não haviam escribas, no sentido profissionalmente, tal. Bom, vamos lá. Tem 2 escolas de copistas para copiar inicialmente os textos do Antigo, e aí depois a igreja pegou essa ideia para copiar os textos do Novo Testamento. Existem os massoretas, existem os soferim. A minha área é o hebraico, então você pega lá um texto, sei lá, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, tal. Beleza, você lê o texto. Nem vamos conseguir chegar no Elohim que eu queria falar também. Então vamos lá. O texto, o copista, ele copia, não é bem copista, tá? Ele desenha exatamente igual. A caligrafia vira a mesma. O espaço da página, da margem para uma palavra é a mesma e tal. Se ele erra o espaço... Uma pena que escorrega... Por que eles eram chamados de copiador? A palavra ali é soferim, mas soferim em hebraico não significa copiador, copista, significa contador. Por que eles eram chamados de copistas? Porque imagina que nesse livro seu aqui, tem aqui 200 letras. Aí ele pega a primeira letra e verifica no manuscrito original, vê se é a mesma. Pega a última, verifica se é a mesma. Pega a do meio, verifica se é a mesma. A do meio, dentro da primeira e a do meio da do meio, depois a do meio, da do meio, da do meio. De forma que cada letra, ela era testada dezenas, quiçá centenas de vezes. Se houvesse algum erro, até de distância, ou a perninha do Aleph ficou mais não sei o que lá, esse manuscrito ele era inutilizado, ficava dentro de uma gaveta chamada Genizá, que fica dentro de onde fica o armário lá da Torá, e para depois fazer um sepultamento. Porque levando em conta que tinha o nome de Deus. Então, se tivesse o nome de Deus, não podia jogar fora, queimar e tal. Era feito um sepultamento. Solene, lá com o sacerdote e tudo mais. É esse cuidado que transforma. Você falou sobre 5.000 e poucos. 760 divergências só no Novo Testamento. 95% delas tem a ver com caligrafia e margem. Agora, veja que interessante. Que outro documento, isso faz com que a similaridade entre um manuscrito da família alexandrina, eu estou falando do Egito, em papiro, e um manuscrito escrito em velino, que é da família bizantina, o texto é o mesmo, a letra é parecida. Um está escrito em papiro, que é o antepassado do papel. Sim. O outro está escrito em pele de cabra. Pergaminho. E o conteúdo, em 98,9% das vezes, fora as corrupções, porque é uma questão muito técnica. Tem, por exemplo, o velino, tem muito velino que é palimpsesto. Quem quiser pesquisar isso que eu estou falando. É quando o velino, o couro, ele é reutilizado.
Então, era uma coisa muito cara. Então, você raspava ele com a gilete, por exemplo, e depois você reutilizava. Então, você como se fosse um apagador, né? né? O texto Receptus, por exemplo, ele é em... salvo engano, o texto Receptus, ele é em palimpsesto. Quer dizer, então, tirando essas questões, você tem aí 99% de similaridade. E eu estou falando, chileno, de documentos antes do vô do Constantino nascer. Isso não tem nada a ver com Constantino, bicho. Tem nada... A documentação do Novo Testamento tem absolutamente nada a ver com Constantino, cara. Entendeu? O que o Constantino faz é tornar a religião oficial. Aí isso é verdade. Oficial. E a mãe do Constantino, a Helena, cristã, sim. Que ela era, essa sim era cristã, sim. Ela tem um papel importante na arqueologia. Naquela época não existia essa ciência, sim, como ciência, claro. Mas se existisse, ela seria a primeira arqueóloga. Ela vai até Israel e ela sai visitar. Se ela é mãe, o Constantino está no ano 300 e pouco. A mãe dele está no ano 200 e pouco. O último apóstolo morreu no ano 100. Então ela vai lá e ela vai levantar onde são os lugares e tal, e ela vai anotar. Essa sim teve uma contribuição importante do ponto de vista da arqueologia. Queria só fazer uma observação sobre o que o professor falou, e aí não sou eu que estou falando, tá? Mas existem biblistas, como é o caso do Mauro Biglino, que traduziu mais de 30 textos do hebraico para a editora São Paulo do Vaticano, que discordam veementemente do que o professor falou agora, de que elas eram os maçoréticos, eles verificavam tudo. Inclusive, ele diz que os maçoréticos... Disse que os maçoretas faziam isso. Eu disse que eles verificavam duas escolas, os maçoretas e os soferim. Eu contei a história do soferim. Então, porque ele disse que os maçoretas... Não, então, esse que é o problema. Eu achei que a gente ia ter... mas assim, o Mauro Biglini, por exemplo, que é hoje uma sumidade em hebraico antigo, até porque... Não, deixa eu falar. Refaz, eu quero saber o que você não discorda dele, porque você colocou discordo porque os maçoretas... Mas ele não falou, porque a orientação... Mas ele não falou isso, exatamente. Eu quero que você fale, refute aquilo que ele falou. Aquilo que ele não falou, você ele não tinha falado, ele falou que tinha duas escolas, eu tô falando... Então, ele não falou isso. Ele falou agora isso. Repito, eu falei que tem duas escolas, maçoretas e soferims, e os soferims, por exemplo, e aí eu expliquei como funcionava a escola dos soferims. Porque o que acontece? Mas você não falou que era os soferims. Falei. Depois você falou duas escolas. Não, tudo bem. Porque exatamente o que o Mauro Biglini defende é exatamente que os maçoretas eles alteravam o texto de acordo com o seu bel prazer. E que a gente não tem como saber o que foi escrito no original. Inclusive, a palavra Elohim, quando ele traduz o texto do hebraico, e aí o professor sabe muito mais do que eu estou aqui como um questionador também, ele é uma palavra, o plural de El. Né? Ela não se refere a uma divindade, na verdade, de El, que seria um ser superior, ou conquistadores. Mas, Elohim seria no plural. É o plural de Eloar, mas esse plural, ele não é plural numérico, ele é um plural de majestade. Então, quando mas isso é uma interpretação, né, professor? Não pode ser uma interpretação, porque a palavra Elohim é uma palavra genérica para Deus. Deus nem Baal é chamado de Elohim. Sim, porque Moisés é chamado de Elohim. Os outros povos tinham seus Elohims. Moisés é chamado de Elohim. Entendi. Deus reis são chamados de Elohim. E aquele rei é uma única pessoa. Então o plural é de majestade. Você já ouviu falar do livro que ele escreveu, A Bíblia Não é um Livro Sagrado? Ele fala exatamente sobre isso, como no original do hebraico, até porque quando a Bíblia começou a ser escrita, o hebraico nem existia. Né? Por exemplo, Moisés ele era filho ele foi criado, supondo que Moisés realmente existiu, era num Egito antigo. Supondo que ele existiu, porque a gente não tem provas que ele existiu. Eu acho engraçado, acho legal. Porque assim, você está partindo da premissa, porque olha só, que a gente tem que entender uma coisa. É legal você falar isso, porque assim, é engraçado. É engraçado para você, mas é porque a gente está partindo de premissas diferentes. Quando você parte da premissa que a Bíblia ela é a verdade absoluta, por isso que para você é engraçado. Como eu não acredito na Bíblia, para mim, eu tenho que fazer eu não estou falando que é mentira, mas eu tenho que fazer essas suposições. Então, entende? Porque eu não acredito que a Bíblia é a verdade. Os judeus, os cristãos e os islâmicos, quer dizer, se juntar toda essa galera, nós estamos falando de 85% da população só basta os judeus, porque todos vieram do judaísmo. Mas então, só basta os judeus. 85% das pessoas que moram nesse planeta, acreditam na existência de Moisés. Mas porque eles vieram da mitologia judaica. Todos vieram
da mitologia judaica. Então, não faz diferença. Bastava os judeus acreditarem. Porque tanto o cristianismo como o islamismo, eles vêm das tradições e de um texto que foi escrito para os judeus. Você defende o Jesus histórico, certo? Você defende Jesus histórico. Eu aceito o Jesus histórico. Agora, tudo bem. Você aceita que ele existiu, ok. Esse Jesus histórico que você defende, ele crê na existência de Moisés. Ele cita Moisés. Sim, ok. Mas não quer dizer que o que ele falou era verdade. Eu aceito que ele existiu. Não quer dizer que eu aceito que o que ele falou é verdade. Embora eu acho que tem muita coisa legal na Bíblia, até porque eu uso às vezes nas minhas palestras, mas assim, então, tem muita coisa que eu também não acredito, porque eu não acredito que a Bíblia é a verdade absoluta. Mas já que você você se apresenta assim como um pesquisador e tal, é legal. Por favor. É legal, eu quero deixar um texto para você pensar, e esse texto, peraí, eu tinha achado ele aqui, eu acabei pesquisando outro versículo. Em Atos capítulo 17, eu posso terminar aqui com esse texto, ele fala assim: Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa ele precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus. E se porventura, tateando, o pudessem achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós. Nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas, e ele cita os filósofos, têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação de um homem. Ora, Deus não leva em conta os tempos de ignorância, porém agora notifica aos homens de todas as partes, de todos os tempos, que se arrependam. A mensagem de Deus é para que aqueles que estão buscando saber sobre Ele ou contra Ele se arrependam, e eu sei que Deus existe pela Bíblia, pela história, pela ciência, pelo design inteligente e tal, mas uma vez que a gente sabe essa verdade, o próximo passo é o que é que a gente faz com essa verdade. O que é que a gente faz? E se, chileno? E se Deus existir? Então, essa é a questão que eu queria chegar. É a questão. Desde então, uma começo, boa ideia porque foi uma das coisas que me levou a descrer. Eu posso porque fazer se uma Deus... pergunta? Só que assim, eu descobri agora que o meu carro vai ficar fechado, então eu quero ir embora. Ficar do lado. Tem 5 minutos ainda, que vai descer rapidinho. 5 minutos para fechar o carro, não vai ficar aqui. Chileno, vai ficar para uma outra, mesmo, mas assim, eu queria que vai ficar para a próxima, ficar tranquilo. Porque você falou que leu a Bíblia quando você tinha ali seus 5, 6 anos, e até os 10 anos você terminou a Bíblia. E até os seus 10 anos você leu a Bíblia, e depois na sua adolescência, na sua vida adulta, você leu várias vezes a Bíblia. Em algum momento, ela não fez sentido para você, porque você questiona as coisas, a existência de Jesus e de Deus. E eu queria que você sintetizasse essa resposta junto com a última pergunta do pastor César Cavalcante, que fala, e se existisse Deus? Você tem 2 minutos. E se por que não tem lógica? Então, deixa eu ser bem sintético. E se existisse Deus, e Ele é amor, e Ele é todo-poderoso, e Ele é onisciente, aonde está Deus quando uma criança está sendo estuprada? Para defender o livre-arbítrio do estuprador, a criança merece ser estuprada. Isso eu falo porque eu trabalho com um grupo de repressão à pedofilia e eu sou patrono de um orfanato. São questões desse tipo que me fizeram começar a questionar a Bíblia. Por que há tanta maldade no mundo? Né? Se ele pode te ajudar a arrumar um emprego, se ele pode te ajudar a fazer coisa melhor, por que ele não pode salvar uma criança que às vezes é violada pelo próprio pai anos e anos seguidos? Entende? Então isso vai contra a ideia de um Deus todo amor, todo poderoso e onisciente. É ilógico, e essa ilógica que me pega, entende? E por isso eu não gosto de falar isso, porque eu não gosto de botar dúvida na fé dos outros. Eu acho que as pessoas têm o direito de crer no que faz bem. E, por exemplo, você é um cara que eu adorei que você se converteu, porque você é uma pessoa muito melhor hoje. Então eu prefiro você crente do que descrente, que só fazia merda. Com os outros, só fazia se fosse só isso, estava bom. Exatamente. Então, assim, mas isso é uma das coisas que me pega e você me pegou. Isso que me levaram a descrer. Por que tantas coisas? E aí, infelizmente, a gente não tem tempo. É isso. Eu gostaria só vou fazer aqui, ó. O Carmona, ele manda a última pergunta. Agradeço por ler minhas perguntas. Eu fui a países onde Jesus viveu. Por que lá não aceitam ele?
Carmona, essa é uma pergunta que vai ficar no ar para um próximo debate. Eu vou conversar com eles aqui no off e vou convidá-los para vir, talvez na próxima semana ou na outra, para a gente bater mais um papo de 1h30. Eu preciso respeitar aqui o pastor César Cavalcante. E o nosso tempo, nosso podcast tem 90 minutos. Se você está chegando agora, fique ciente. Nosso podcast é um podcast de 90 minutos. O caldo engrossou aqui hoje, senhoras e senhores. Eu agradeço muito pela audiência de todos vocês. Chileno, sua consideração final. Cara, eu só queria agradecer, na verdade, e chegar à conclusão, de novo, eu queria citar Kant, que a gente nunca vai conseguir provar se Deus existe ou não, então a gente não pode dizer nem que sim, nem que não, mas eu acho interessante a gente fazer esses debates para que as pessoas não sejam enganadas por pessoas que usam a fé para poder desvirtuar ou fazer proveito delas. Pastor César Cavalcante, suas considerações finais. Eu agradeço, creio que foi um bate-papo muito proveitoso e respeitoso, e os assuntos aqui tratados. E eu deixo esse texto de Atos capítulo 17 para o chileno, para as demais pessoas que estão acompanhando, que Deus diz que lá